Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Você está nesse lugar especial agora, passando pela cruz, deixando aí na cruz coisas que vão impedir você de seguir nesse caminho. Que bom que você está aqui, na presença do Senhor. Nós queremos lembrar que os adolescentes hoje não saem. No dia da ceia, os adolescentes não saem, os pré-adolescentes não saem, para que estejam caminhando, aprendendo, treinando, né? Talvez tenhamos equivocado na escala, perdoa-nos, mas no dia da ceia, a gente fica junto. A turminha que vai se preparar para o batismo, se comprometer com Deus, fazer profissão de fé, precisa estar junto com a ceia do Senhor. Tá bom, queridos? Levítico capítulo 18, um dos textos que vamos ler. Depois Efésios capítulo 4, segundo texto. Levítico 18, de 1 a 6. Também Efésios 4, de 1 a 6. Nós terminamos de ler o livro de Levítico ontem, anteontem, quem está lendo a leitura bíblica, seguindo a leitura bíblica. E nós vamos então ler 6 versículos do capítulo 18 de Levítico. Depois Efésios capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos também de 1 a 6, porque nesse mês de fevereiro, no ano de 2019, o tema é maturidade, rumo à maturidade. E no mês de fevereiro nós vamos falar sobre a maturidade na unidade. Então, unidade é um desafio para nós. E eu sei que para você, para sua casa, para o seu relacionamento, onde é que vamos buscar recursos para isso? Na palavra do Senhor, verdade? Levítico 18, de 1 a 6. Depois nós vamos ler Efésios, capítulo 4. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Novo Testamento, depois dos Evangelhos, começou as cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Achou? 4, de 1 a 6. O texto diz assim: como prisioneiro do Senhor. Não? Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam e sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É que diz o texto da palavra do Senhor Jesus. Para a glória dele, nós vamos agora orar ao Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Passa para que essa palavra sobre maturidade e unidade fale com você. Como eu sei que no louvor, Deus já falou ao seu coração, nesta hora que o seu coração esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Sente seu coração agora. Deixa o Espírito sondá-lo, mas você também o fará. Você sabe se há algo que te distancia, que te atrapalha, que te rouba a atenção, uma preocupação qualquer, um incômodo porque
está ouvindo o passo das crianças, qualquer que seja o incômodo, agora simplesmente deixa na cruz. Deixa na cruz. O que cantamos, vou deixar na cruz. Vou passar pela cruz e ali Deus se realiza, porque já não é mais a minha realização, é Ele. Papai seja o Senhor. Falando de unidade, se o Senhor não agir, nós vamos nos dividir. Casais, famílias, pais e filhos, gerações, culturas, povos, vamos nos dividir, Senhor. Qualquer projeto sem o Senhor é Babel. E nós queremos Pentecoste. Nós queremos o mover do Teu Espírito. Nós queremos a ação do Senhor em nós. O contrário do que acontece sem Deus, nós queremos para nós. Queremos uma ceia em que expressemos a presença do Senhor. Uma ceia em que possamos realmente lembrar tudo que o Senhor fez por nós. Nós oramos pedindo, nos abençoe nessa noite. Ainda mais, continuamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maturidade e unidade, eu quero começar te mostrando um vídeo. Depende de mim? Depende lá de trás? This is just class right here by both of them. Another fall. We just all want her to just get there. She's given everything she possibly has to get to this finish line. She is literally, from where we sit, we can see she's less than 50 yards from the finish. Sold, a phenomenal athlete and triathlete, great runner. She's just willing herself there. And this is our winner, ladies and gentlemen. This is not normally what you expect to see at the finish of a marathon. But Chandler Self has run herself to complete exhaustion, and she is so brave. This is incredible. And she's running fast. Remember, she's 30 minutes ahead, or slower than what the time is because she started it earlier. She is still going to run the marathon in under 2 hours and 54 minutes. Tremendous, tremendous effort for Chandler Self today. Ela podia simplesmente estar competindo, né, com aquela moça, mas de alguma forma, um espírito de unidade estava ali. E aquela moça ajudou aquela outra a chegar no seu objetivo, que era passar a linha de chegada. Unidade e maturidade. Não dá para a gente falar que é maduro se a gente não consegue se relacionar. Não dá para a gente falar se é maduro se você vai mais dia, menos dia, desistir do seu casamento, desistir do projeto que Deus te deu, porque você é tão maduro que não consegue lidar com as criancices da mulher que você escolheu, do homem que você escolheu, do pai que você tem, da mãe que você tem, da igreja que Deus te plantou para você ser frutífero. E quando a gente fala de unidade, a primeira coisa que nós lembramos é de Deus. Deus é sinônimo de unidade. Deus é exatamente o grande modelo, o grande símbolo de unidade, porque quando nós vemos o texto falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fala no singular, Deus criou. Mas quando você vê nas entrelinhas, Deus dizendo consigo mesmo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E já vai despontando a manifestação da Trindade, um Deus que é perfeito em si mesmo, um Deus que ele se mostra perfeito na unidade. A coisa mais difícil de apresentar para o mundo, principalmente para um muçulmano, é esse Deus único que se manifesta, que se manifestou, que age nas nossas vidas, que essa forma tão linda na unidade de si mesmo, na manifestação da Trindade, e nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando de maneira tão especial, e ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem. Depois fala, Deus criou. Não foi deuses criaram. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, esse Deus único se manifesta para nós nessa divisibilidade impossível se ele é só um, mas nessa unidade perfeita, porque ele é trino. Esse Deus uno é trino. Esse Deus trino é
um só Deus, seu Pai, meu Pai. E ele cria o homem à sua imagem e semelhança para se completar. Então, quando ele cria um homem e uma mulher, quando ele cria homem e mulher, ele cria para que o ser humano, o Adão, o homem se complete na relação. E depois vem os filhos. E depois vem igreja. Você pode tentar ser crente por aí, sozinho, escondido do frio, do calor, da neve, mas você não será igreja, porque ele decidiu que nós fôssemos corpo, nós fôssemos um só nele. E esse é o grande desafio. O grande desafio do casamento é a data marcada para acabar. Sabe, todo casamento vai acabar, não é? Todo casamento tem data marcada para acabar. Quando será? A morte. Até que a morte os separe. Né? Então, cumprir o contrato, cumprir o projeto de Deus não é brincadeira. Nós, criados à semelhança de Deus, deveríamos nos completar. Mas acontece que o que era a imagem e semelhança de Deus, que era para completude, para complementaridade, virou competição. E nós não nos complementamos, nós competimos. Homem e mulher competem entre si e muitas vezes nós usamos os filhos e falamos para o menino da mãe, falamos da mãe, ou falamos com o menino para o pai, e nós vamos assim, a competição ela aparece o tempo inteiro. Nós competimos para servir a Deus, para agradar a Deus. Nós competimos o tempo inteiro, e aí a pergunta é, o espírito de unidade é possível? É possível realmente o sonho de Deus? É possível que o propósito de Jesus seja verdade na sua casa, no seu casamento? Quantos pais não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais? Quantas pessoas caminham juntas há muito tempo, educadamente não se agridem mais, mas não se falam. Estou falando de casais, estou falando de crentes na mesma igreja, caminham educadamente por décadas. Por décadas. Eu tocava num grupo de louvor, numa igreja, numa época, depois de algum tempo, o melhor baixista que eu já vi na minha vida, e uma menina que canta que sabiá e outros pássaros aí, bem dotados de dons de música, tem inveja dela, até hoje ela canta muito bem. Eu descobri um dia que tinha 5 anos que eles não se falavam. Eles vinham para o ensaio, a gente ensaiava juntos. Depois a gente ia para o culto e a gente adorava o Senhor juntos. E 5 anos depois, nós descobrimos que aqueles irmãos não se falavam. Se dependesse dele, naquele projeto ali, ela ficaria lá atrás, caída na estrada. Se dependesse dela, talvez ela desse uma ajudazinha, assim, puxando pelo braço, sabe? Vem, não, vou te levar até lá, você vai ver que você precisa de mim. E ia chegar lá e julgar ele lá na linha de chegada, porque é a mulher mais dócil, né? Então mas ela não faria o que aquela moça fez, porque nós deveríamos nos completar como irmãos dentro de casa, como marido e mulher, como família. Nós naturalmente competimos. Nós temos que nos vigiar o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. Por quê? Porque isso é genético. Não dá para você dizer que você não é assim. É assim que nós somos. E esse processo de competir, ao invés de complementar, é que faz os casamentos se acabarem. É que faz com que os relacionamentos sejam cansativos, pesados para alguns de nós. Aquela foto mostra o que seria o ideal de complementaridade num relacionamento. Cada um faz o seu esforço, cada um dá uma parte na história e aí tem um equilíbrio. Mas isso é muito raro. Aquela pessoa que carrega a outra até a linha de chegada é exceção. O que acontece é que alguém faz um esforço sobre-humano para que o relacionamento aconteça. Isso não é saudável. Alguém carrega o piano de um lado e carrega de um lado e vai pendendo para o outro lado. Ele vai debaixo do piano e o outro faz cena. Quantos casamentos são assim? Mas a criança sabe, o filho sabe, quem está em volta sabe. O mundo inteiro sabe. Só
eu, o folgado, não percebo que eu estou naquele momento, naquele relacionamento da minha vida, literalmente fazendo tudo o que Deus não queria que eu fizesse, porque Ele nos planejou para sermos unidade. O desafio da igreja é a mesma coisa. Nos ministérios, nos departamentos, as igrejas se dividem, queridos, pelo mesmo motivo. Nós competimos, ao invés de complementarmos. Ontem uma irmã falou de uma maneira como Deus a abençoa, como Deus fala no coração dela, através dos sonhos. E ela contou que no sonho tinha uma maneira de Deus mostrar como que o casal estava agradando a Deus e indo junto para o céu. Aí ela fica desesperada porque ela viu que ela estava de um lado e o marido do outro. E ela foi discutir isso depois. E aí ela deu glória a Deus porque ambos depois começaram a de novo buscar o Senhor e servir ao Senhor para caber no mesmo caixotinho lá do sonho dela, no mesmo fechiclé que ela viu no sonho dela. E porque essa é a vontade de Deus, que tenhamos relações saudáveis nas famílias, relações saudáveis na igreja. E Jesus deixa claro a nossa competência para ver o cisco no olho do outro. Poxa vida, à distância, sem óculos, eu posso ver um cisco no olho do Fernando lá atrás, do Cláudio que está mais atrás, a turma que está mais distante, eu vejo o cisco, é um negócio fantástico. Eu posso, passando na porta da casa, ver que tem um mofo na casa do irmão. Quem lê o Levítico sabe como é que o negócio é sério. E aí, tem um mofo na casa do moço, chama o sacerdote manda tirar tudo da casa, e aí vê se aquele mofo é um mofo que é só falta de vergonha na cara, um pouquinho mais de força na bucha e água sanitária ia resolver, ou não, é um mofo, aquele mofo, lepra na parede, e aí separa aquilo ali, tira a pedra, joga fora lá no monturo, e coloca outro no lugar, e reboca de novo. Não deu certo, então tem que desmontar essa casa e jogar fora. Não sei se você, lendo o texto, sabia que Levítico é base de lei para o mundo inteiro. Hoje, na cidade de Montreal, na cidade de Toronto, tem um departamento que faz isso. Esse drywall é muito fácil para dar aquele mofo que é vivo. E se você não for lá e separar o lugar que começou o mofo e jogar fora e não refizer, você perde um prédio inteiro, porque aquilo é uma praga. É a mesma coisa do Levítico. Que o sacerdote fazia, a cidade de Montreal, a cidade de Toronto, as cidades organizadas têm departamento para fazer o que você leu lá no livro de Levítico, de avaliar essas coisas. Mas o que eu falo de unidade é que eu consigo ver na casa do outro o que eu não vejo na minha casa. E o relacionamento deixa de ser saudável, como Deus queria, em equilíbrio, porque alguém está se esforçando no meu lugar, alguém está sustentando o projeto que eu deveria fazer parte, e o projeto não é meu, não é seu, o projeto é do Senhor. E estamos, então, lendo o texto sagrado, nós estamos parados há meses com a leitura bíblica, debaixo do Monte Horebe, enquanto Moisés vem trazendo as leis do mofo, da lepra, disso, daquilo. Nós lemos aí as leis do relacionamento sexual, de contato, como que pode ser, como é que pode não ser. E aí, enquanto está lá no alto da montanha, Moisés, Josué por ali, Deus fala a Moisés, vaza daqui porque o povo está unido demais. O povo se uniu de tal maneira que eu vou destruí-los. E Moisés então conversa com Deus, prega para Deus, e Deus dá a Moisés a chance de descer e resolver o problema. No meio do caminho, nós encontramos Josué e Moisés conversando. Josué fala assim, Moisés, estou ouvindo um barulhão lá embaixo. Que barulho é esse? Barulho de guerra! Moisés falou, não é barulho de guerra. É barulho de música, é barulho de muita coisa, mas não é barulho de guerra, porque para a guerra você tem que estar unido. Era um barulho, irmãos. Era um negócio que parecia que era alguma coisa interessante, mas na realidade foi um dos maiores ajuntamentos que o povo de Deus fez no deserto. Só que não era unidade, era rebelião. O povo estava junto,
Arão conseguiu produzir o maior ajuntamento do deserto, mas não era segundo o propósito de Deus. Então, a unidade costuma ser para você e para mim alguma coisa que nos engana. Senhores lá do Nordeste, desculpe colocar a bandeira do Timão ali, para compensar eu coloquei também um de Minas Gerais. Então, a bandeira do América está ali embaixo e a bandeira do grande esporte está ali. Por que estão ali? Porque caíram, queridos. O América Mineiro, o Esporte do Recife, saíram da primeira divisão de novo e foram parar na segunda divisão. E eu estou lembrando disso porque os times são assim, não é? Eles se juntam e parece uma unidade, parece um negócio forte. Mas assim, era o que Arão fez ali com o seu povo. Não era unidade. Cada torcedor sabe que se o técnico fizesse isso, fizesse aquilo, e cada um acha que o time caiu porque o técnico não fez o que ele queria. Isso não é unidade. Isso é um ajuntamento. Isso é alguma coisa que a gente precisa de estar atento, porque famílias caem para a segunda, terceira divisão por causa disso. Igrejas também caem, se dividem, porque de alguma forma não há maturidade na unidade, porque a unidade gera submissão. E esse ajuntamento que Arão fez gera rebelião. É a raiz da rebelião. E eles se dobraram não debaixo da cruz, mas debaixo de um bezerro que Arão fez. E aí a performance é mais importante do que a busca de Deus. E enquanto família, enquanto igreja, nós temos que parar e pensar o que eu estou fazendo. A performance. Arão estava no íntimo dele, o texto não fala isso, mas Arão estava competindo com Moisés. Em algum lugar no coração de Arão tinha uma competição que vai aparecer lá na frente, numa murmuração, num problema que gerou lepra para a irmã. Arão tinha uma competição ali no coração dele, e aquele negócio gerou muitos problemas para si e permitiu que naquele momento aquele ajuntamento fosse aquela rebelião terrível que nós já detalhamos no outro dia. Mas aí nós paramos lá no Levítico 18. Levítico 18, o texto que nós lemos vai falar de relacionamentos entre marido e mulher, pai e filho, nora e sogro, sogra e sogro. E o texto vai falando de algumas coisas que, gente, é preciso de Deus escrever que o sogro não deveria olhar para a nora com um olhar de desejo sexual? Será que era preciso escrever que o pai não deveria olhar para uma menina, filha do relacionamento dele, ou não, com desejo sexual? Será que era preciso escrever isso? Era preciso escrever que um homem não deveria criar um cachorro, um animal, para ter com ele satisfação das suas necessidades sexuais. Será que era preciso escrever isso? Mas está escrito, irmãos. Sabe por quê? Porque ao invés de complementaridade para os relacionamentos, nós somos empurrados por uma competição que quer satisfazer a nossa própria fantasia, realização, e ela é movida pelo egoísmo, ela é movida por sentimentos que não passaram pela cruz, que não foram tratados por Deus. E Deus, sabendo disso, escreve: não faça o que faziam os egípcios lá atrás. Não faça o que fazem os cananeus lá na frente. Você está aqui no hiato para ser luz para esses povos, de onde você veio e para onde você vai. Você precisa. Então, Deus escreve aqui detalhes. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Não se envolva com um animal. Você está escrito, querido. É porque se solta o bicho dentro de você, o bicho dentro de mim, nós faríamos exatamente igual está aqui. Exatamente igual está aqui.
Não pensa que somos melhores, piores que ninguém. O texto está escrito para você e para mim. E aí nós sabemos que esse texto não vale mais. Levítico, as leis, não vale mais. Nos nossos dias não vale, porque passamos pela cruz. Mas, queridos, esse texto aqui não vale mais, vale inteiro. Para você e para mim. Como orientação, como direção, como aquilo que é a Bíblia que Jesus usava, que os judeus usam. Então, nós queremos olhar para esse texto e perguntar assim, como é que eu posso ser modelo para essa geração? Porque o pecado que estava no coração do homem naquela época está no coração do homem hoje. Não houve nenhuma evolução, pelo contrário. Nós pioramos, nesse caso evoluímos, né? Nós pioramos longe a capacidade de conquistar isso. E nós sabemos que em vários lugares é suportado e em alguns lugares estimulado relacionamentos totalmente contrários à Bíblia Sagrada. E esses relacionamentos que parecem unidade, na realidade é a satisfação de cada um de nós. E isso vai sendo conduzido da questão sexual às questões de ministério, às questões espirituais. Nós temos que estar atentos para que a unidade, para que o que fazemos, possamos ser realmente luz para essa geração. Eu quero te mostrar então oração de unidade no Antigo Testamento. Esse texto que alguns acham que não vale mais, é base para você e para mim. Tem umas orações de unidade que nós temos que lembrar. Esse texto de Ruth, por exemplo, onde quer que fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu, seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Esse não é texto de casamento, queridos. Isso é uma mulher falando para uma outra. Isso é uma jovem falando para uma velha senhora que não podia viajar sozinha, que não tinha chance de chegar em casa, de atravessar um país para o outro sozinha. E ela então fala, olha, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. Nós somos uma só. Eu quero conhecer o seu Deus e ter o seu Deus na minha vida. Isso é exemplo de unidade, não é de casamento. Casamento precisa disso. Mas esse texto não é texto para casamento. Duas viúvas conversando. Duas viúvas, no grupo de mulheres, dizendo assim, vamos juntas até lá, nós vamos nos proteger, nós vamos crescer juntas. Um outro texto que é unidade na oração, é uma mulher também dizendo, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, quando ela viu o perigo para o seu povo, liderando uma multidão condenada à morte, ela disse, vamos jejuar 3 dias, sem água, sem pão, sem nada. Daqui 3 dias eu encaro o rei, eu encaro o inferno, eu encaro qualquer um. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é oração de unidade. Louvado seja o nome do Senhor por essas orações. Tem outra oração de unidade no Velho Testamento que se confunde muito. É a oração e o relacionamento de Davi e Jonatas. E que pegam exatamente para confundir propósito de santidade na unidade. Jonatas e Davi tinham uma oração de unidade, tinham uma vista da vontade de Deus, e aí ficou para trás qualquer outra coisa para que a vontade de Deus se cumprisse na vida daquela geração. E o Novo Testamento você vai entrar para ele e encontrar de novo orações de unidade, mas a principal está lá em João 17. Vamos celebrar agora mesmo na ceia do Senhor, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. João 17, lá no finalzinho do texto, Jesus está orando, ele orou por si mesmo, orou pelos discípulos, agora está orando por nós, aqueles que crerão. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. E eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Irmão, sabe por que o mundo não acredita em Jesus? Porque nós não somos um corpo unido. Nós não somos casais unidos. Nós não somos famílias unidas. Nós não somos igrejas unidas. E o mundo não acredita que Jesus veio, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo está aqui presente
nos impulsionando, falando em nós, através de nós. Porque o que Jesus queria, a oração que Jesus fez, a marca que ele tem para você e para mim é a unidade. Qualquer dom, qualquer talento, qualquer coisa que apareça, era só para complementar o corpo. Qualquer coisa que esse marido tenha, que essa mulher não tem, é para complementar, é para que juntos possamos manifestar a glória de Deus. E essa é a oração do Senhor Jesus, ali no capítulo 17 de João. Nós somos convidados, então, segundo o texto que lemos em Efésios 4, a pagarmos um preço dessa unidade. Não existe unidade de graça, irmãos. Não existe. Nenhum casamento acontece de graça. Tem pelo menos uma pessoa se doando muito. Pelo menos uma pessoa se doando muito. Quem dera fossem duas. Pelo menos duas pessoas se doando muito. Quem dera nesse projeto os filhos compreendessem isso e se doassem também e se envolvessem também. O mundo saberia que Jesus é Senhor, que Ele está vivo, que a igreja do Senhor é o corpo vivo do Senhor. E o desafio é voltarmos a ser semelhantes ao Eterno. Quem é o Eterno? Um Deus. Ele se manifesta de maneira tão linda, tão maravilhosa, como três pessoas a nós, criando, salvando, restaurando, redimindo, abençoando. Essa igreja, você e eu, precisamos dessa complementaridade que nós temos no nosso Deus. Nossos dons, nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, tudo que temos, nos completando, e o mundo vai passar e dizer assim: ei, Jesus está vivo. Ele está vivo. Caminha com você, com a sua família, e vai dizer para o outro assim: olha, Jesus está vivo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é o mesmo: submissão mútua, unidade que vem da mansidão, longanimidade em amor. Efésios capítulo 4, nós vimos isso aqui de maneira tão detalhada. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação é ser semelhantes ao Pai. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Queridos, nós precisamos de orar, porque isso não flui de nós. Flui de nós tudo que Levítico 18 contraria. Flui de nós. Jesus falou do coração do homem, procede as guerras, adultério, a maledicência, tudo que é ruim, acontece a partir de nós. Em oração, nós vamos conseguir ser completamente humildes e dóceis, pacientes, suportar uns aos outros sem amor e fazer esforço, porque não é de graça. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só tem um corpo. Eu e você somos o mesmo corpo. Você e ele são o mesmo corpo. Eu e ele somos o mesmo corpo. E nós precisamos, então, de agir, de viver dessa maneira para a glória do Senhor. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Nosso convite é a unidade, que o Senhor nos faça viver em união. Nós vamos cantar uma música, daqui a pouco nos preparando, pode caminhar, nos preparando para a ceia, que ela é uma profecia. Ela não é a realidade, é uma profecia. Ela é a Bíblia cantada, revelada, e nós vamos preparando para a ceia cantar essa música, chama Corpo e Família. Vamos ficar de pé? Eu queria...